Seja muito bem-vindo. Chegamos aqui à nossa 14ª aula do curso de empreendedorismo e desde já eu quero deixar meu agradecimento para você que está acompanhando essas aulas. Se você chegou até aqui porque de alguma forma esse vídeo chegou para você, ou você é aluno da nossa escola, ou você comprou o curso, ou recebeu o link de alguém, e eu quero já te agradecer, mas quero também te pedir que você curta aí o meu vídeo, que você compartilhe se possível, porque esse vídeo é uma maneira que eu tenho de pagar tudo aquilo que eu tenho recebido na área do empreendedorismo. Desde quando eu saí do zero e hoje, graças a Deus, tenho a oportunidade de estar empreendendo no Brasil. Também tenho meus empreendimentos fora do Brasil, mas o Brasil foi o que me impulsionou. E ele pode te impulsionar também. Mas para isso você precisa seguir os princípios do empreendedorismo. E eu deixei aqui no meu canal do YouTube, são 14 aulas, essa aqui é a 14ª aula, tem 13 aulas que já estão gravadas aqui, que já estão no YouTube. Se você ainda não assistiu, eu faço questão que você assista, porque você precisa seguir os princípios. Todas as pessoas desejam e sonham ter alguma coisa e empreender alguma área. Mas se você não seguir os princípios básicos, você vai perder muito tempo, vai perder dinheiro, vai perder energia e vai desistir no meio do caminho, porque você não tem os princípios do empreendedorismo. Então nós temos aqui 13 aulas gravadas, com essa 14, eu quero que seja muito bem-vindo. E hoje eu quero trazer um assunto que para mim fez muita diferença quando eu entendi sobre isso. Mas o que é, Valdeci? Hoje nós vamos falar sobre governança. Vamos dizer assim, os princípios de governo da sua vida, da vida familiar e da vida do seu negócio. Valdeci, mas eu não quero ser governante. Bem, se você não quer ser governante, muito bem, você vai ser governado por alguém e está tudo certo. Agora você que vai empreender, você que vai conectar com outras pessoas, seja clientes, seja funcionários, seja fornecedores, seja governo político, municipal, estadual e federal, você precisa entender dos princípios de governo para que você não seja engolido por outras pessoas. A maioria das pessoas hoje não consegue governar a si próprio. Ah, Valdir, mas você está falando isso por quê? Eu estou falando porque é uma realidade. As pessoas que têm problema com vício, que não conseguem ter um governo, essas pessoas normalmente fracassam. E aí você vai falar, ah, mas Valdir, eu bebo, eu fumo, eu faço alguma coisa, é vício. Sim, é vício. Se você parar com isso, automaticamente sobra tempo e energia para você investir no seu negócio. Mas eu não quero falar só sobre isso, eu quero falar, né, sobre o autogoverno. O que é o autogoverno? Eu governar os meus pensamentos, governar a minha alma e governar o meu corpo. Mas o que isso tem a ver com empreendedorismo? Tem tudo a ver. Se você é uma pessoa que não governa o seu próprio corpo, automaticamente você não vai ter vontade de sair da cama de manhã. Você vai querer ficar dormindo, você vai querer ficar tipo, sem fazer nada. A tua mente, o teu cérebro, ele coloca um desejo no teu corpo de não sair da cama. Até esses dias atrás eu vi uma brincadeira, tem um casal que eu já vi alguns vídeos deles no TikTok, eles têm alguns milhões de visualizações, que o senhor fala lá que ele não vai trabalhar porque ele está de luto. Daí a mulher dele pergunta, mas está de luto do quê? Ele fala assim, é que eu luto todo dia contra a preguiça e hoje ela me venceu. Você pode ser que esteja sendo vencido pela preguiça, mas essa é uma preguiça que coloca falta de governo. A sua mente, o seu cérebro coloca para você não sair, para você não entrar, não colocar teu corpo em risco. O fato de você não colocar teu corpo em risco, automaticamente você fica numa inércia, parado. E as pessoas que estão paradas, automaticamente estão fora do empreendedorismo. Uma das coisas das pessoas que não, um dos princípios das pessoas que não governam. Toda vez que eu conheço pessoas, esse é meu direito, eu tenho direito disso, tenho direito daquilo, são pessoas que não governam. Todas as pessoas que são governantes, elas têm dever, ou seja, elas se sentem no dever de fazer algo.
Se você é uma pessoa que sente, eu tenho o dever de fazer algo por mim, eu tenho o dever de fazer algo pela instituição onde eu presto trabalho, eu tenho o dever de fazer algo pela minha comunidade, eu tenho o dever de fazer algo pela minha filha, pelo meu filho, pela minha esposa. É, esses são pessoas que têm um governo. Agora, todas as pessoas que estão esperando para que alguém faça algo para elas, meu pai tem que fazer, o presidente tem que fazer, o prefeito tem que fazer, meu irmão tem que fazer, meu pastor tem que fazer, são pessoas que não entendem de governo e que estão extremamente fora do contexto de governo. Aí você diz assim, uma pessoa dessa vai ser capaz de empreender? Não vai ser capaz de empreender. Ela precisa quebrar essa barreira de governo, ela precisa ser uma pessoa governante da sua própria vida. Eu vou só governar quando eu tiver dinheiro? Não. Primeiro você governa a sua mentalidade, governa o seu cérebro. E aí ele começa a dar comandos para o seu corpo. E se a tua mente estiver dando comando para o teu corpo, você vai virar uma pessoa que vai destruir qualquer coisa que passar pela sua frente, mas você vai gerar resultados. Valdeci, eu tô numa fase muito difícil da minha vida, eu não consigo sair, eu tô de cabeça baixa, eu tô triste, eu tô infeliz. Pois é, esse comando de depressão é algo que você precisa quebrar, e isso daí já é uma energia que você recebe, eu digo que é uma energia muito espiritual. Muitas das pessoas estão extremamente travadas por alguma situação ruim que aconteceu na vida, pode ser uma perca de um familiar, eu sei que é difícil, pode ser a perca de dinheiro, pode ser perca de trabalho, e aí você deixou que ambientes externos contaminem a sua mentalidade, você entra ali num curto-circuito e você não consegue sair do lugar. E é muito complicado isso. Aí como é que você vai sair do lugar? Eu literalmente, quando eu vejo alguém que está nessa situação, tem gente que tenta até suicídio porque não consegue sair do lugar. Ou entra na mente dela que ela não serve para nada, porque ela perdeu totalmente o governo da sua vida. Aí o que, que você tem que fazer? Se aproximar de alguém que tenha governo e que essa pessoa comece a te incentivar de alguma forma para você resgatar esse governo da sua própria vida. Tem algumas pessoas que têm o poder de tirar o governo dos outros. Se você trabalha numa empresa onde você não pode fazer nada, você não pode dar opinião, você não pode realizar nada de diferente, que você é travado ou é cortado por, vamos dizer, cortam suas asas, não deixa você exercer governo, saia desse negócio. Não vai ser bom para você, não vai ser bom para o seu crescimento pessoal, nem para o seu crescimento intelectual. Mas toda empresa, ou todo trabalho, sei lá, se for seu chefe, seu gerente ou seu sócio, que ele for uma pessoa incentivadora, fazer você pensar, fazer você usar a mente, usar a tua criatividade, usar o teu governo que você realmente tem, e aí todos nós recebemos isso, não é uma coisa que nós vamos ser comandado. É claro que um grupo de pessoas entende que a vida deles vai ser comandado pelos outros. E, infelizmente, são as pessoas que não prosperam de jeito nenhum. Então, a gente precisa entender sobre isso. Como eu estava falando para você, Walter, se eu estou num ambiente terrível, mude de ambiente. Busquem pessoas que vai te levar a pensar diferente. Mas eu não tenho coragem, mesmo que todo mundo tem. Eu não tenho oportunidade. Nem que for para cortar uma grama, nem que for para pintar uma parede, nem que for para quebrar uma parede, nem que for fazer qualquer coisa. Você precisa mudar o ambiente, se aproximar de alguém que exerça governo. Por que eu estou falando sobre isso de governo? Sobre empreendedorismo, sobre empresas, sobre negócio. Todo negócio que não tem governo vai entrar um monte de gente querendo mandar e esse negócio vai se perder no meio do caminho. Ele pode até ser um negócio bom, mas se perde. Vou explicar para vocês. Na minha casa tem o meu governo, na minha empresa tem o meu governo. Só que se eu for na tua empresa, se eu for na sua casa, eu estou debaixo do seu governo. Ou seja, se eu for na igreja, quem que é o governante de uma igreja? É o pastor daquela igreja. Agora imagina se o pastor não exerce governo. Se o líder daquele local não exerce governo, o que acontece? Vira uma zoeira.
No município, quem que exerce governo no município? Quem que é o governo maior? Prefeito. Aí, mas o meu município vai estar zoado. Por quê? Por falta de governo. Comece a entender. A igreja está zoada, falta de governo do pastor. A casa está zoada. Meu filho virou a cabeça. Tá tudo zoado em casa, as contas, tá zoado o emocional, falta de governo. O Estado, um Estado está totalmente quebrado, falta de governo do Estado. O país está zoado, falta desgoverno, ou seja, falta de governança. Gente, então por isso que você que é empreendedor, você que está se tornando empresário, ou você que ainda pretende sair do CLT e ir para o empreendedorismo, estude sobre governança, as escalas de governança. Porque aí você precisa compreender sobre esse negócio. Aqui tem até anotei um versículo aqui em Provérbios, né? Mais vale controlar o seu espírito do que uma nação. Aí nós temos uma coisa que a gente precisa controlar nós mesmos, o autocontrole. Eu conheci pessoas que trabalhavam para mim e trabalhavam no administrativo, e quando tinha um problema, pegava o telefone, chegava o telefone, resolve aí porque eu não quero saber disso. Pessoas que não têm controle emocional. Então, o autocontrole é preciso ser exercido. Você, eu vou exercer controle para engolir sapo dos outros? Não. Até para você brigar com alguém, ou seja, entrar numa discussão ou você ganhar uma discussão, você precisa ter controle. Você precisa ter governo. Esses dias atrás uma pessoa falou, porque não sei o que, tá falando mal de mim, porque não sei o que. Mas assim, meu querido, a minha empresa, o meu negócio, não precisa falar mal de ninguém para vender. Porque aqui a gente controla as informações. A gente sabe por onde os clientes entram. E a gente sabe também que tem problema. E quando tem problema, o que a gente faz? A gente vai resolver. Não fica jogando para outros. Uma pessoa sem governo, o que ela faz? Surgiu um problema, pega aqui o problema, resolve você. Porque eu não tenho capacidade. Pessoa sem governo não resolve nada. Aí pense, você vai empreender, vai vir lá um cliente daqueles enviado lá para você. Aí você não tem controle emocional. Aí você não tem governo. Aí a pessoa cresce para cima de você. Aí você baixa a bola. Aí daqui a pouco a pessoa pisa em cima de você. Agora uma pessoa que é governante, se chegar alguém aqui para resolver um problema comigo, você senta aqui na minha frente, qual que é o problema? Teu problema está em relação ao quê? Em relação a quem? Vamos resolver. Eu vou resolver para você. Mas uma pessoa sem governo não resolve essas coisas. E aí é onde a gente fica perdido. Se você está perdido no teu negócio, ó, se você está perdido seja em qualquer área, seja na área de prestação de serviço, na área de vendas, na área de compras. Imagina uma pessoa sem governo na área de compras. Vai comprar tudo que é mais caro, com as piores condições de pagamento, com o preço mais alto. Agora, uma pessoa que tem governo, ela paga o quanto ela quer, no prazo que ela quer e do jeito que vai dar lucro. Mas agora, se a gente não tiver isso, a gente perde todo o controle. E aí eu vou falar para vocês que tenha os enviados que vão tentar tirar o seu governo. Por exemplo, quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, eles tinham o governo total do jardim. Ou seja, Deus entregou esse governo para eles. Como ele entregou um governo para mim, entregou um governo para você, sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias. Mas tem um ladrão de governo que ele vai roubar da sua mentalidade. E Lúcifer roubou de Adão e Eva esse governo lá no Jardim do Éden. E aí ficou uma conta aqui que reverbera em todos nós até hoje. A gente precisa resolver esse problema todos os dias espiritualmente. E muitas vezes, nosso governo, a gente perde ele dentro de casa de manhã, seja ele com os nossos filhos, seja ele com o nosso cônjuge. Pode ser que a tua esposa ou o teu marido seja teu inimigo dentro de casa. E aí você pensa assim, não, mas vou pedir para Deus uma bênção aqui para o meu negócio, vou pedir para Deus
regular aqui as minhas ações, mas lá dentro da sua casa, com seu filho, com a sua esposa, você está vivendo em guerras, parece que são inimigos. Ou seja, esse é um desgoverno, uma nação, um reino dividido, ele não prospera. Então, nós empreendedores precisamos ajustar coisas vindo lá de dentro da nossa casa, que passa pela nossa empresa, que passa pelos nossos colaboradores, passa pelos nossos fornecedores, até chegar no nosso cliente. Tem excelentes negócios que não prospera porque está desajustado esse padrão de governo. Ah, Valdo, se Deus está no meu casamento. Se você é aquela pessoa que briga todos os dias, pode ter certeza, Deus não está onde está a briga, onde está a confusão. Quem faz parte da confusão é Lúcifer. Então a gente precisa ter um controle e agir agora, agir nesse momento, para que a gente assuma o controle dessas coisas. Ah, Valdeci, mas eu tenho que governar, eu tenho que mandar todas as pessoas do meu jeito. Não. Governo e liderança a gente exerce com gerando experiência nas pessoas, mostrando como é que faz. Você não vai ser escravo de ninguém, mas você liderar, você governar, você mostrar os projetos para as pessoas, fazer com que elas entendam, ter uma linguagem que seja compreensível. Pode ser a minha linguagem tem que ser igual à sua? Não. A minha é de um jeito, a sua Deus deu para você. Se você quiser me copiar, vai dar errado. Se eu quiser te copiar, vai dar errado também. Porque ele dá uma linguagem para mim. Ele dá uma linguagem para mim resolver os problemas lá em casa. Ele dá uma linguagem para mim falar com a minha filha. Mas ele tem uma linguagem específica para você. Ele tem uma linguagem específica para você tratar com a sua esposa. E ele vai desenvolver uma linguagem para você tratar com seus sócios, seus fornecedores, seus colaboradores, para que você possa exercer essa liderança. Mas como é que eu governo meus filhos? É muito difícil, né? Eu tenho uma filha somente. Gostaria de ter muito mais, mas eu tenho uma, e é uma benção. Mas é difícil de liderar, é difícil de governar sobre filhos. Eu sou da época que o meu pai e minha mãe, quando a gente ia almoçar, eles falam assim, agora é hora de almoçar, não é hora de conversar. E eu digo para você que se você não está conseguindo liderar a sua família, se você não está conseguindo governar a sua casa, você como homem ou líder, tô falando aqui para uma linguagem de homem, mas tô falando para mulheres também. Se você não está conseguindo governar a sua casa, junto com o seu cônjuge, vocês estão errando em algo que é genial para consertar, que seria vocês fazer suas refeições juntas, pelo menos uma refeição por dia. Reúna você, teu esposo ou tua esposa, teus filhos e consertem, agreguem esse governo de família, esse governo do seu negócio, ele vai sair lá de dentro da sua casa. O dia que você estiver em união, o dia que você e a sua esposa, seus filhos estiverem em unidade de linguagem, ninguém poderá segurar os projetos de vocês. Mas o dia que você e a tua esposa estiver brigado, teus filhos estão brigados, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, pode ter certeza. Você pode até fazer alguns milhões. Você pode vender muito, mas você não vai exercer governo, porque o governo ele parte lá de dentro da sua casa. Então é assim, ah, mas eu tenho filho, meus filhos eles têm que me obedecer? Sim, mas não é aquela obediência de antigamente, tem que, faça o que eu quero, mesmo que você não entenda o que você está fazendo. Você que vai ter um negócio, você vai ter que preparar um negócio chamado passagem de bastão. Quem é corredor, já assistiu a Olimpíadas, aí sabe do que eu estou falando. Os times que ganham são os times que fazem passagem de bastão. O que é passar o bastão? Um chega correndo perto do outro, o outro já sai correndo, ele transfere aquele bastão. E aí tem gente que está bem adiantado. Um corredor está bem na frente, mas ele erra a passagem do bastão. O que acontece? O bastão cai. Nas empresas, na nossa vida pessoal, se a gente errar na passagem do bastão, a gente perde a liderança do nosso negócio. A gente perde a liderança da nossa casa, muitas vezes. Ah, Batista, tem que passar o bastão para os meus filhos? Sim, os seus filhos têm que crescer. A maior mediocridade de um pai é de querer segurar um filho sendo que ele assim, não, é só do meu jeito
Não, teu filho você tem que preparar para ele ser melhor do que você. Eu perdoo meus pais por tudo que eles fizeram comigo, mas eu sei que muitas coisas eles podiam ter acelerado o nosso processo de vida. O fato de a gente não poder nem conversar quando estava comendo, que era o momento mais especial de estar na mesa, hoje eu quero que você faça pelo menos uma vez na semana. E depois você vai ver o quanto isso vai transformar. Depois você coloca uma vez por dia, e se você puder colocar 3 vezes por dia a alimentação com a sua família, vai ser algo extraordinário. E, você faz isso todos os dias? Eu não consigo fazer todos os dias, mas pelo menos uma refeição eu faço com a minha família. E isso tem transformado o nosso ambiente familiar, a nossa compreensão sobre a conversa que nós temos na mesa. Ela é realmente transformadora. Valdeci, mas como que faz isso? Eu não tenho nem mesa. Se vire, compre uma mesa. Mas você precisa fazer isso. E aí depois tem uns códigos muito importantes. Se você puder preparar essa mesa, se você puder exercer realmente governo sobre essa mesa, sabe aquela cadeira da ponta que você precisa exercer de governo? Sentar na ponta, colocar sua esposa à sua direita, colocar seus filhos à esquerda, do mais velho para o mais novo. Isso é colocar governo na tua casa. Mas vou ser uma pessoa autoritária. Não, não é uma questão de ser uma pessoa autoritária. Você vai ser uma pessoa que representa esse governo. Aí você não precisa nem falar. Você já representou, as pessoas vão ter essa posição de governo. Na sua empresa, as pessoas precisam entender essa sua posição de governo. Eu vejo empresas hoje que o gerente quer mandar mais que o dono. E manda mais que o dono. E o pior, ele não só manda, ele se revela contra o dono. Por quê? Porque falta o governo. Toda vez que uma pessoa se rebelar dentro de uma empresa, querendo mandar mais do que o dono. Eu já vi recepcionista de negócio mandando mais do que o dono do prédio, mais que o dono da empresa. E tem umas coisas muito malucas que eu vejo. Tem porteiro mandando mais do que síndico. Por quê? Porque são quando as pessoas não vê governo no rosto, deixa eu conquistar esse governo aqui para mim. E isso é muito ruim para o empreendedorismo. Valdeci, quando eu vou governar, o que eu preciso fazer? Eu não preciso alienar as pessoas. As pessoas só precisam ver isso em governo. Só que a gente precisa contar isso. Eu governo isso dando dinheiro. Eu conheço pessoas que não têm dinheiro, que têm um mega governo da sua vida, da sua família, e que vale muito mais do que dinheiro. Então, eu não estou falando aqui somente de dinheiro. A gente precisa também exercer governo entre amigos, entre família. Valdeci, o que é sobre esse negócio de família que pega muito forte? A maioria das pessoas estão travadas na parte de empreendedorismo, na parte de prosperidade, vive uma escassez danada, porque elas não entenderam os princípios de família. E eu vou falar aqui para vocês os 3 tipos de família. Família número 1 é a família minha e dos meus pais. Elas são muito importantes para mim, mas não é a mais importante. Aí tem a família número 2, que é eu e a minha esposa. Essa é a família sua e do seu cônjuge, a família mais importante. E aí depois tem a família 3, que é a família sua e dos seus filhos. Valdeci, mas por que a minha família, o mais importante para mim é os meus filhos? Pois é, está errado a ordem das coisas. A mais importante é você e o seu cônjuge. Porque aí eles vão entender esse governo. Um dia minha filha brigando comigo, porque não sei o quê, eu sou mais importante que a minha mãe. E eu falei, não é. A sua mãe é mais importante do que você. Até porque daqui a um tempo você casa, você vai ver sua vida e o seu cônjuge ele continua com você. Então nós empreendedores temos que entender esse processo de governo dentro de casa. Valdeci, quem que vai plantar esse governo dentro de mim? Se você não recebeu essas dicas de governo lá na sua infância, você está totalmente desconectado de governo. Mas hoje você precisa ativar uma área no seu cérebro, que é o governo. E como é que eu vou ativar essa área do governo? A área cerebral de governo. Porque senão acontece que todos os dias você não consegue fazer nada daquilo que você planeja. E você procrastina todos os dias.
Então hoje nós temos uma energia superior, uma energia que vem de Deus, literalmente, para a minha vida, vem para a sua vida. E quando ela conecta com a nossa energia espiritual, essa energia espiritual ela começa a comandar sobre a energia do nosso cérebro. E aí, a nossa mente ela comanda o nosso corpo. E aí, a partir daí, você começa a entender os processos de governo. Se você não entender essa área de governo, você vai entrar nos negócios e vai se perder no meio do caminho. E para isso, você precisa saber quem é você. Quem eu sou. O que os outros dizem que você é, o que você pensa que você é. E aí eu quero colocar para você esse quem eu sou. Nós carregamos aqui pelo menos 5 tipos de identidade. A primeira identidade, que é a mais importante de todas, que a gente não leva em consideração, é o que Deus diz que a gente é. Em Gênesis 1, 26, quando Deus está criando todas as coisas no mundo, no sexto dia, ele vai lá e cria, ele vai lá e dá um comando: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, nesse dia, Deus cria ali a identidade número 1 sobre você. Só que quando você nasce lá dos seus pais biológicos, ou daqueles que criam de você, você começa a receber a identidade dos seus pais. Você recebe um nome, você recebe uma educação, você recebe um cuidado dos teus pais, e ali eles estão também colocando uma identidade de você. E acredite, os nossos pais, eles têm, os nossos responsáveis, eles têm a maior das boas intenções sobre nós. Mas muitas das vezes, eles nos bloqueiam para empreender. Aí, como, Rodci? Você, quando jovem, criança, pré-adolescente, ali 7, 8 anos, as primeiras vezes que você vai sair sozinho para ir numa padaria, ou para ir na igreja, ou até mesmo para ir para a escola, nossos pais, na maior da boa intenção, eles chegam para você e falam assim: meu filho, vai, não fale com ninguém. E aí isso começa a entrar aqui na nossa mente. Vá e não fale com ninguém, não fale com ninguém, não fale com um estranho. E aí hoje você chega aqui com 20, 30, 40, 50 anos querendo empreender. E aí o que mais você tem que fazer hoje é falar com estranhos. Mas você tem algo aqui na tua mente que você não precisa falar com gente estranha. E acredite, a maioria das pessoas você não fala o que você faz, não fala, nem às vezes os teus irmãos da igreja sabem o que você faz, nem os teus amigos da sua rua, nem as pessoas da sua comunidade sabem. Alguns dos seus parentes não sabem o que você faz, porque você tem aquele negócio, ó, meu pai e minha mãe falaram que eu não preciso falar com estranho, então deixa quieto. E você vai deixando quieto essas informações. Então pense, a identidade que Deus deu, a identidade que seus pais te deram. Aí nós temos a terceira identidade, que é a identidade da nação. Nós que vivemos no Brasil, nós podemos dizer assim, nós vivemos num país de terceiro mundo. É um país mais novo, um país de terceiro mundo, aqui tudo é ruim, tudo é muito difícil. Pois é, esse país de terceiro mundo, eu posso dizer para você que é a terra mais próspera do universo. Mas nossa mentalidade, alguém que olhou lá de fora, os europeus, olharam para falar, não, o Brasil é de terceiro mundo. Não, nós somos só o estado de Minas Gerais, existe mais minério do que a Europa inteira. E esses caras continuam dizendo que nós somos terceiro mundo, pobre, ignorantes e analfabetos, muitos de nós. Não. Esse é algo que é colocado dentro da mentalidade das pessoas. Eu, Valdeci, não sou pobre, não sou ignorante e não me considero vivendo num país de terceiro mundo. Valdeci, você é ignorante sobre isso. Pois é. A crença que eu coloco aqui na minha mentalidade vai fazer toda a diferença. A crença que você colocar, pode ter certeza, a verdade é aquilo que você escolhe acreditar. Se você acredita que você é medíocre, que você mora mal, que você não tem capacidade de construir ou conseguir algo, é verdade. Eu não vou contra você. Até tem uns provérbios, né? Que o cara chegou pro sábio e perguntou assim, mas isso daqui, acho que duas pessoas tinham brigado, né? E chegou uma terceira pessoa e contou a história de um e ele falou assim, fulano tá certo. Aí chegou e ele contou a história do outro. Aí ele falou também, fulano tá certo. Aí antes que a pessoa reclamasse, ele falou, você também tá certo. Verdade é aquilo que você escolhe
acreditar. A verdade que você conta para você, qual é? Você é de terceiro mundo, que você não é capaz de conseguir, ou que você é uma pessoa próspera, capaz de conseguir? A nossa nação hoje, ela, se você for olhar aqui dentro do Brasil mesmo, tem região sul, região norte, melhor, a região nordeste, as pessoas têm medo uma das outras. Principalmente do nordeste, tem pessoas que têm medo que o pessoal do sul suba para lá e comece a produzir. Por quê? Porque tem gente que vai produzir no deserto. Tem gente que tem capacidade de produzir aonde você jamais imagina que é possível. Por quê? Porque ela colocou aqui dentro, eu vou produzir no deserto. Ela só precisa de água, fazer o processo de irrigação, preparar a terra lá com o que for necessário e vai produzir. Você pega hoje alguns países no deserto, eles produzem um espaço pequeno, eles produzem muito. Por quê? Porque eles colocaram na mente que ia produzir e acabou. São pessoas que governaram a própria mente. Agora você coloca na mente algo, ali chega uma pessoa que não construiu nada na vida. Chega aqui e fala para você, não é possível. O que você vai fazer? É verdade, verdade, não é possível. Porque você não exerce governo sobre você. Eu hoje evito falar dos meus planos. Porque se eu falar dos meus planos, amanhã depois tem alguém copiando. Porque as pessoas percebem o quê? Governo. Não, se fulano falou que vai dar certo, vai dar certo. Mas você tem feito isso na sua vida? Então faça. Valdeci, mas eu vou fazer e deu errado. Dar errado é o primeiro princípio de dar certo. Porque você só precisa ajustar. Voltando a falar aqui da terceira identidade de nação, a quarta identidade é quem eu penso que eu sou. Essa realmente tem detonado as pessoas. Quem eu sou? O problema é que você não sabe quem você anda perdido, e aí tudo que os outros falam para você, você acredita. Agora, quando você tem quando você sabe quem você é, nada te abala. Valdeci, mas nada me abala. Pois é, vá alguém lá e fale mal de você na internet, no Facebook, no Instagram. Faça um comentário negativo para ver se isso vai te abalar ou não. Pois é, tem gente hoje que se mata por um comentário no Instagram ou no Facebook. Se sente extremamente abalado. É sobre isso a questão do governo. É sobre isso que você precisa governar. Sobre quem você é. E aí uma dos quem dizem que eu sou. Tem gente se preocupando com quem diz que você é. Fulano diz que eu sou isso, sou aquilo. Eu quero que você exerça um governo, que você nunca mais se esqueça disso. Você é a imagem e semelhança do Criador. O que dizem que você é não interessa. Até porque não vai pagar suas contas, não paga seus boletos. Tem gente se preocupando com curtida no Instagram. Tem gente se preocupando com seguidores no Instagram, curtida. Se ninguém curtir minha foto porque ninguém gostou de mim. Isso não faz sentido. Agora, se você exercer governo sobre as pessoas começam a te seguir. Valdir, eu tenho que governar, tenho que me candidatar para ser um governante? Não, tem que governar no tempo presente. Não deixe para governar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, governe no seu tempo presente. Mesmo que você não seja uma pessoa estudada, até porque os estudos você não se aplica quase que nada. Eu lembro lá quando eu estudava, né, meu professor lá ficava fazendo decorar as tal de... Tinha algumas fórmulas lá, eu não sei se você vai lembrar disso, mas tinha uma tal de fórmula de Bhaskara lá, né, que ela me dava uma dor de cabeça, porque tinha que ficar decorando aquilo lá, e eu ficava pensando assim, aonde será que eu vou usar isso quando eu começar a trabalhar e empreender? Aí eu fico lembrando, nunca mais usei isso na minha vida. Então, muitas das coisas que você está fazendo hoje, que você está estudando também, talvez você não use na sua vida. Mas o governo você vai usar todos os dias. O autogoverno você vai usar todos os dias. Seja quando você está sozinho e seja quando você está com pessoas. Só que isso não é ensinado na escola. Muitas das coisas que nós empreendedores, muitas das coisas que eu nunca aprendi numa escola. Nunca foi falado sobre isso numa escola.
Até parece que eles não querem que tenha pessoas prósperas. Até parece que eles não querem que tenha gente que governe. Porque uma pessoa que governa, ela não é uma pessoa dependente de ninguém. Ah, você depende de quem? Depende da graça de Deus. E isso ele já me dá de graça. Eu também não preciso nem ficar pedindo para ele. A graça dele já está sobre a minha vida, já está sobre a sua vida. Ah, você não acredita nisso. A tua a tua falta de fé, a tua falta de crer em algo não invalida aquilo que eu creio. Não invalida aquilo que você já recebeu e muitas vezes não dá conta disso. Espero que essa aula mexa com você. Eu quero que você vá, escreva num caderno sobre as áreas que você governa e sobre as áreas que você não está governando. E sobre as áreas que você governa, você precisa melhorar, claro, o seu governo para trazer mais resultado. E o resultado tem que ser para a sua vida e para as vidas das pessoas que estão ao seu redor. E as áreas que você não governa, mas que você precisa governar, você vai colocar datas e você vai colocar atividades. O que eu preciso fazer para governar? Seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja no âmbito emocional. E governar a nossa mente é a coisa mais difícil que tem. Então, coloque isso como atividade. Você que é empreendedor, que está se batendo em alguma área, busque isso como prioridade na sua vida. Não deixe de buscar o governo da sua mente. Não deixe de buscar o governo do seu negócio. Mas comece lá pela base dentro da sua casa. Ah, mas eu não sou casado ainda. Pois é, vai treinando isso, que o dia que casar, já vai fazer tudo certinho. Não vai fazer que nem eu, particularmente, muitas vezes não entendia sobre isso. Eu achava que não fazia sentido. Melhor, nem achava nada, não sabia mesmo. Então a gente tem que aprender. E o fato de você estar fazendo essa aula aqui para aprender vai te levar para um próximo nível. Eu creio que toda semente plantada não volta vazia. Neste caso aqui, Deus está me colocando eu como semeador e você é a semente. Essa semente que está em você não voltará vazia. Ah, Valdir, mas como é uma promessa? É a graça de Deus, ela não voltará vazia. E ela vai prosperar na sua vida. E aí até o dia que você se tornará um semeador, semear na vida de outras pessoas. Porque se você reter o talento, ele morre. Ele é tirado de você. Mas se você pegar essa semente, prosperar ela vai trazer mais e mais e mais. Esses são os princípios do empreendedorismo. Todos aqueles que vão ficar retendo, um dia o negócio acaba, porque não passou o bastão. Prepare para transmitir o bastão, ou seja, para passar o bastão, seja para o seu filho, seja para um CEO, seja para alguém que vai assumir o seu lugar. A gente não vai viver para sempre. Problema que o diabo coloca uma mentira na nossa cabeça, na nossa mente, que é assim, mas no ano que vem eu faço, daqui 5 anos eu faço. Você acha que todo mundo vai morrer, teu vizinho, teu parente, mas você não vai morrer, que você é imortal. Pois é, esqueça disso. Desfrute desse momento. Eu estou aqui hoje falando nessa aula e eu não iria. Minha vontade era continuar falando, porque eu estou aqui desfrutando de um momento. Desfrutar vai fazer todo sentido para você no seu negócio. Hoje eu não trabalho, eu desfruto em todos os momentos. E eu quero que a sua vida seja desfrutada. Que o teu corpo desfrute do empreendedorismo, desfrute de momentos incríveis com a família, de momentos com equipe profissional. É essa comunhão que o empreendedorismo pode trazer para você. Ah, Valdir, quando dá errado? Eu estou a desfrutar mesmo quando dá errado. Porque tudo que dá errado é uma questão de ajuste, ajusta e faça o certo novamente. Ah, e se eu perder dinheiro? A vida não pode ser movida por dinheiro. Se você ficar movido por dinheiro, você desiste nos primeiros passos. Então preste atenção. Saiba onde está governando. E aonde ainda você não está governando, comece a governar. E faça um propósito de desfrutar, mesmo quando as coisas estão difíceis. Ah, mas eu não tenho paciência para isso, eu não estou nesse momento ainda. Tranquilo. Continue persistindo que você vai chegar no momento de desfrutar.
o ano de desfrute no empreendedorismo é o 7º ano. Então, no ano de desfrutar, você precisa entender, você vai chegar lá. De repente, está no primeiro ano, você ainda não entendeu, você precisa colocar muita força, energia e pressão. Aí vai chegar o tempo de desfrutar. E você não vai se arrepender disso, porque é maravilhoso. Até quando está ruim, a gente está desfrutando. Então, a minha mensagem é essa para você. Eu quero deixar aqui meu convite para a nossa aula presencial. Você que está no grupo, eu vou liberar um link na próxima semana. A nossa aula presencial do dia 19 de setembro, ela precisou ser remarcada. Eu estou recebendo um grupo do Oriente Médio que vai estar fazendo o curso aqui dia 17, 18 e 19. Aí 19 à noite eu vou estar um pouco cansado, eu vou sair com o pessoal para recepcionar eles, então eu vou remarcar a data da aula de empreendedorismo presencial. Eu faço questão, você que é meu aluno, você que esteve aqui comigo, você que está na jornada do empreendedorismo, vir aqui apresentar seu negócio, fazer network, gerar novas conexões, poder gerar negócios, porque esse é o foco de um treinamento, de uma reunião de pessoas, né? A comunhão e gerar novos negócios. Então, você é meu convidado, mas eu vou passar a data para vocês no nosso link do WhatsApp para os nossos alunos. Então, agradeço profundamente a presença de vocês. Esse curso ele não acaba aqui. Próxima semana eu estarei de novo falando sobre empreendedorismo no canal do YouTube. Eu espero que você continue acompanhando as aulas, não perca tempo, porque isso aqui vai trazer um despertar. E é isso que você precisa, despertar. Tem gente que está dormindo ainda com 30, 40 anos, dormindo. Você precisa despertar e precisa ir para a luta. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós vamos fazer os resultados extraordinários. Então, vem comigo e até a próxima aula. Até mais.